Boa noite. Hoje eu queria falar de formalismo moral em Kant. Ele diz que para agir racionalmente, o ser humano precisa de princípios, que são dados pela nossa consciência moral. De fato, entre os seres vivos, só o homem tem essa consciência moral. O homem é capaz de uma vida moral. Ele se baseia nisso, dizendo que os atos resultam do exercício da vontade. Prefiro chamar isso de autonomia. Kant dá essa vazão ao homem, desse ser racional que age por autonomia. Kant vai falar de dois imperativos da moral. Essas duas vertentes são imperativo categórico e imperativo hipotético. No imperativo hipotético, a condição da ação humana é condicionada por seus benefícios. Aquilo que ele pode agir em conformidade para adquirir outros bens ou conseguir a felicidade. No imperativo hipotético, ele se baseia na coisa que ele quer, ou qualquer coisa que ele queira. Ou seja, a ação é boa porque possibilita alcançar outra coisa além dela. A ação é boa porque possibilita chegar à felicidade. A ação é boa porque possibilita adquirir algum bem. Nessa ação, Kant não vê nenhuma racionalidade moral, nenhuma consciência moral. Apenas no imperativo categórico é que Kant vai ver a realização da consciência moral em si mesma, não condicionada a um outro critério, a uma outra aquisição, a um outro benefício. No imperativo categórico, Kant vai falar da verdadeira autonomia do indivíduo. O indivíduo busca essa consciência prática em si mesma e sendo universal. Kant ele tem uma máxima por esse agir consciente, esse agir moral. Diz ele: age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Essa é a máxima kantiana, a máxima da autonomia, da escolha do que é bom, da escolha do que é moral, da escolha do que é racional. Kant, conduzido pela razão, consegue um agir moral. Esse é o agir moral kantiano, o agir do imperativo categórico, universal, incondicional. Ele age dessa forma pela necessidade do bom agir em si mesmo. Quero ler um texto que Kant dá um exemplo do agir moral. Diz Kant: imagine uma criança que decide ir a uma padaria comprar pão pela primeira vez, sem instrução prévia alguma. O comerciante, ao perceber isso, vê a possibilidade de cobrar mais pelo produto. Porém, sabe que se fizer, provavelmente outras pessoas poderão ficar sabendo, o que em longo prazo prejudicaria o seu negócio. Assim, quando o comerciante cobra o valor normal, apesar de ser de conformidade com a moralidade, a sua ação em si não foi moral, porque estava pautada em consequência futura, estava condicionada. A ação do comerciante estava condicionada à sua clientela. Dessa forma, todas as ações altruístas apenas serão seladas com valor moral quando advindas de um dever do ser. A pessoa age para ajudar o próximo porque sabe que é o correto a se fazer. O valor por si mesmo. Porém, se faz por qualquer outro motivo, inclusive porque se sente bem fazendo, a ação não é moral. Sem implicar que não seja boa,
claro. Ela pode ser boa, mas ela não é ainda assim moral. A ação moral do imperativo categórico, ela é uma ação em si mesma. Ela deve ser autônoma e deve simplesmente agir de conformidade com a moral, não por angariar outras coisas e nem por ser conduzida por outro. O comerciante nessa história fica à mercê da opinião de terceiros ou à mercê da sua clientela, sem agir de conformidade com a moral, sem agir de conformidade do que é certo e incondicional. Ele deveria agir com aquela criança como agisse com qualquer outro, pois a sua ação deve ser racional e ação autônoma. A decisão de não usar o outro como meio, e sim ver todos os indivíduos como fins, com a sua dignidade e com a sua alteridade. Respeitar a dignidade das pessoas. Ninguém tem o direito de impedir que cada um desenvolva suas habilidades e conhecimento de modo autônomo. As pessoas devem ser vistas como fins e não como meio. Para Kant, o imperativo categórico dá respeito, dignidade e autonomia ao indivíduo.